O início do ano letivo é sempre um grande desafio para as famílias. Veja o porquê. Que o início do ano não é fácil para muitos pais, isso todos nós sabemos, pois a adaptação das crianças às escolas é muito importante. E com a Amanda Coelho, que é pedagoga, e com Silvia Esteves, que é psicóloga, nós vamos falar um pouco sobre toda essa realidade. Amanda, quais são as dificuldades para a mãe nesse momento? Bom, assim, a mãe que está tendo o primeiro contato com a escola, a dificuldade é a insegurança mesmo. Da mesma forma que o filho, né, tem que se sentir seguro naquele espaço, a mãe também tem. Então, uma dificuldade é ainda não conhecer o espaço. Se ela colocou o filho ali é porque ela confia, mas ela ainda tem que adquirir, aos poucos, esse 100% de confiança. Então, eu acho que a insegurança é o que mais atrapalha. E que é natural, assim, as mães com o tempo, elas vão se acostumando, vão se adaptando, porque é uma adaptação não só do filho, mas da mãe, ela também faz parte desse processo. E eu acho que, assim, é um dos fatores que mais, né, a gente observa na escola que acontece. E psicologicamente, às vezes as mães também ficam muito fragilizadas, inseguras. É importante nesse momento a mãe manter a calma, os familiares manterem a calma para quebrar um pouco esse ciclo? Como a Amanda falou, né, a questão da insegurança, o que mais prejudica esse processo. Então, a segurança das crianças já é natural, assim, as mães já têm que ter a consciência que o choro faz parte do processo. É o primeiro momento que a criança está se desligando, está saindo de casa, está saindo do convívio da família para ir para um outro ambiente social, que é diferente do que eles já estão acostumados. Então, precisa ter a segurança e conhecer o espaço, o ambiente, as pessoas que vão estar convivendo com eles ali na escola, né? E é fundamental que a mãe, estando segura, transmita essa segurança para as crianças. E quanto mais segura a mãe esteja, mais fácil é todo esse processo. E a gente sabe que é um ciclo, né? Que se encerra, às vezes as mães se veem um pouco quebrando um ciclo, quebrando aquela proteção de mãe e filho, não é? Se sentem inseguras. Mas a situação toda dessa quebrança, né, de quebrar o ciclo para começar algo novo, é importante? É super importante. Assim, as mães até sentem um pouco de culpa por estar deixando o filho na escola e são muito pequenos ainda. No nosso caso, a gente trabalha com educação infantil. Então por que eu, em vez de estar com meu filho, ele está indo para a escola? Então a mãe se sente um pouco responsável e culpada por isso. Mas quando vê que depois da adaptação feita, eles ficam tão felizes e tão dentro do contexto, participando e com grupo de amizade super grande, aí elas ficam felizes e veem o quanto que foi bom ter passado e ter superado essa etapa, esse processo. E nesse momento também a pedagoga é muito importante para toda essa história, né? Como você trabalha com as mães nesse período, nesse tempo de adaptação? Então, a gente sempre acompanha, né, a adaptação, é feita pelas professoras, então a gente sempre acompanha, sempre fica junto, passando segurança para a mãe e auxiliando nessa transição. E também há todo um trabalho feito também com a equipe de professoras. Então, antes da adaptação, a gente tem uma entrevista realizada com a mãe, onde a gente conhece um pouquinho mais essa criança. Tá? Geralmente quem faz é a Silvia, que é a psicóloga da escola, ou a nossa outra sócia, que é a Cândida. Então sempre essa entrevista acontece para a gente conhecer um pouquinho mais o jeitinho, alimentação, todas essas características da criança, e depois as professoras fazem a leitura dessa entrevista. Então é uma forma de, antes da gente receber, da professora receber o aluno, ela conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então existe esse trabalho realizado, não só com a mãe antes da adaptação, mas também com a professora, e auxilia muito no processo ali da transição da casa para a escola e de tudo isso que a gente comentou. Então é um trabalho fundamental que tem que ser feito. Nesse primeiro momento a gente sempre começa com um horário um pouquinho mais reduzido, então a gente trabalha com as mães e com as professoras, de não começar já no horário inteiro que a criança vai ficar na escola. A gente começa com algumas horinhas, 2 horinhas por dia, vai mudando um pouquinho ele fica no começo, né, no início das aulas, ele pega depois o lanche, no dia seguinte mais a saída. Então é uma forma que a gente encontra de trabalhar e que a gente tem visto muitos resultados positivos. Então é um trabalho muito delicado, muito cuidadoso, porque é isso, né, que a gente comentou, é uma adaptação não só das crianças, mas também das mães, das famílias.
E a gente faz também sempre com a presença das mães. Na primeira semana as mães acompanham, ficam juntos para que passe essa tranquilidade para o aluno. É um momento que a mãe também tem de troca com a professora, que a professora pode estar trocando ideias, conversando um pouco mais com os pais sobre o aluno. Né? E as mães ficam juntos e é uma forma que elas também têm de ficar tranquilas, porque vê que o filho está se soltando, que o filho está se adaptando e que está brincando e ficando feliz. E você que faz essas entrevistas com as mães antes até do período de adaptação, o que é mais comum? A mãe se desespera bastante? Às vezes tem isso da mãe estar insegura e estar com medo porque não sabe como é que vai ser. Às vezes fala que tem a certeza de que vai ser muito tranquilo e quando chega lá o filho chora um pouco e se vê mais apegado e tem um pouco mais de dificuldade. E assim, elas ficam inseguras por essa separação, que é natural. Mas a gente faz de uma forma muito tranquila, sabendo que cada criança tem seu tempo, tem o seu período. A gente respeita muito esse tempo da criança para que seja feita da melhor forma possível, porque assim, de uma boa adaptação vem um ano escolar inteiro de sucesso e de tranquilidade para a criança e para os pais. E Amanda, o que a família pode fazer para minimizar todos esses problemas junto à adaptação? Eu acho que assim, o fundamental é de fato, confiar, né, na escola. Então, assim, entregar a criança com confiança, porque foi isso que a Silvia disse. A mãe é o reflexo da criança naquele momento da adaptação. Então, se a mãe demonstrar essa segurança, não entregar ele com segurança, por quê? Depois que passa esse período de adaptação, ainda pode acontecer um chorinho na hora da separação, e aí a mãe tem que se despedir, tem que ir trabalhar, enfim, também tem seus compromissos. Então, o fundamental da família nesse momento é isso, é conversar com ele em casa, por mais que ele seja pequenininho, é ter um diálogo com ele em casa, falar da escola, comentar, né, sobre o dia a dia. Ela também vivenciou um pouquinho daquela rotina, né? Então ela sabe como é que acontece, como vem acontecendo. Então, assim, o principal é ela entregar de coração o filho para a escola, que ela estando segura, ele também vai estar. Então, assim, eles podem ajudar nesse sentido, estabelecendo uma conversa em casa, estando tranquilos e confiantes de que elas não têm que se sentir culpadas, porque muitas vezes isso acontece. As mães dos pequenininhos que não têm jeito, têm que trabalhar, se sentem muito culpadas de deixá-los na escola. Mas a gente sabe que hoje em dia é até muito importante. Ele aprende a conviver com as outras crianças, a dividir várias questões que são importantes nessa fase da educação infantil. Muito obrigado, meninas. Então fica o conselho para que as famílias possam estar diminuindo esses conflitos no momento de adaptação das crianças ao colégio. Agora voltamos com você, Meilinha, aos estúdios. É muito importante mesmo, né? Porque uma dificuldade causada para a criança logo assim no início da vida escolar dela, né? Cria traumas, cria problemas, cria dificuldades. Se a criança não se adapta logo de cara com os amiguinhos, com as professoras, com o novo ambiente, né? Se for uma nova escola, é bastante difícil, né? Eu me lembro até hoje, eu pequenina, tinha uma escola chamada Chapeuzinho Vermelho, que todos nós, quando eu e meus irmãos eram pequenos, estudavam. Eu me lembro de eu chorando, desesperada. E logo depois tudo passou, né? Mas se você não toma certos cuidados, né? Não tem certas preocupações, você causa uma dificuldade para a vida, né? Da criança, de uma adaptação, de sempre ter medo de coisas novas. Isso tem que ser muito bem feito aí. Parabéns ao pessoal por estar se preocupando com isso de maneira séria, né?